Você acha que qualquer placa eletrônica é diferente, que precisa decorar tudo, ou que só quem tem 10 anos de experiência no segmento consegue consertar qualquer sistema eletroeletrônico? Então assista esse vídeo até o final que eu quero te mostrar um método simples e lógico que você pode aplicar em qualquer placa eletrônica, mesmo que você não seja um expert em reparo de placa. Esse é o maior erro de quem está começando, achar que toda placa eletrônica é diferente e que toda vez você precisa fazer um estudo do zero para conseguir consertar aquele determinado circuito. Mas deixa eu te contar um segredo para evitar que você continue se bloqueando no reparo de placas eletrônicas. Todo circuito, toda placa eletrônica possui uma estrutura lógica que se repete. Então, quando você entende essa estrutura, você consegue diagnosticar qualquer defeito. Desde placas eletrônicas simples de eletrodomésticos, por exemplo, até placas eletrônicas de nível intermediário avançado, como placas de ar-condicionado ou placas eletrônicas industriais. Então, o que eu quero te apresentar aqui é um método rápido, baseado em 4 etapas para consertar qualquer placa eletrônica. A primeira etapa é entender os blocos funcionais da placa. Toda placa eletrônica pode ser dividida em 3 ou 4 blocos a depender da placa. Vamos ficar em 3 principais e depois a gente pode estender para 4 se necessário. Essa placa, por exemplo, é uma placa de ar-condicionado e a gente consegue simplificar e dividir essa placa em 3 principais partes. Nós temos o circuito de entrada com filtros, que é essa parte aqui, o circuito de fonte, que está aqui, o circuito de processamento. Se a gente juntar o circuito de entrada com o circuito de fonte, aqui, né, entrada e o circuito de fonte chaveada, a gente tem uma parte só, né? E se a gente tem aqui o circuito de processamento, junto com o microcontrolador, está aqui o nosso circuito lógico, e o nosso circuito de saída, que é responsável por chavear a nossa carga. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é olhar para todo tipo de placa eletrônica e conseguir fazer uma divisão simples como essa, separando essa placa por blocos. Ah, professor, eu olho e não consigo dividir essa placa por blocos. É porque você precisa começar a estudar individualmente cada parte da placa eletrônica para você começar a ter essa facilidade de dividir a placa por partes, tá? Então nessa placa aqui, por exemplo, ó, circuito de filtro, circuito de fonte, tá aqui, circuito de processamento e nós temos as entradas e as saídas. Nessa placa, por ela ser uma placa só de processamento, a gente não tem os componentes propriamente ditos de chaveamento na saída, mas nós temos os conectores que enviam os sinais para as saídas. Então nessa placa a gente dividiria basicamente em 2 partes principais, o circuito de fonte e o circuito de processamento, beleza? Porém, essas 3 partes, entrada, processamento e saída, pode ser aplicado em qualquer tipo de placa eletrônica. E melhor, quando você aplica essa divisão, você consegue entender o que cada parte faz. Porque se você está dividindo, você só divide aquilo que você entende. Então, se eu sei que aqui é um circuito de fonte, é porque eu conheço os componentes de uma fonte, eu sei como ele funciona e eu sei como testar. Então, essa é a primeira etapa. A etapa 2 consiste em realizar uma inspeção visual e testes rápidos na placa eletrônica. Então, você vai buscar identificar capacitor estufado, trilha rompida, sinais de carbonização, componentes quebrados, solda fria. Então você vai observar toda a placa eletrônica. Nesse momento seria válido até mesmo fazer a utilização de uma lupa. Se você tiver uma lupa, pode te ajudar a fazer uma inspeção muito mais detalhada e minuciosa. Então você vai investigar todo o circuito da placa a fim de verificar e de identificar algum componente defeituoso, algum circuito, alguma trilha, qualquer coisa fora do normal na placa eletrônica. E depois, testes rápidos. Antes de energizar a placa eletrônica, a gente vai pegar a etapa 1, que foi dividir por blocos, dividir por partes, e fazer medições rápidas. Então, se eu tenho o meu circuito de fonte chaveada, eu vou fazer medições rápidas no meu circuito de fonte com a placa totalmente desligada. Então eu vou medir o CI de chaveamento, vou medir os diodos, vou medir os meus circuitos de filtro, vou medir a minha ponte retificadora, vou medir o meu módulo IPM que está aqui, né, que é o meu módulozinho IGBT. Vou fazer essas medições rápidas. E essas medições, pessoal, não levam mais que 5 minutos, desde que você saiba o que você está medindo e como medir. Se você tem conhecimento de qual é o processo, o procedimento que você precisa realizar para fazer essa medição, você vai conseguir fazer ela muito rápido. Mas para isso,
Você precisa conhecer os componentes, saber como ele funciona e saber como medir esses componentes. E na etapa 3, nós vamos fazer um diagnóstico com lógica, nada de sair fazendo medições aleatórias na nossa placa eletrônica. A gente precisa, antes de qualquer coisa, entender o que cada parte da nossa placa faz para fazer as medições com precisão, para a gente não perder tempo fazendo medições desnecessárias no nosso circuito. Então, o meu circuito de fonte chaveada, eu sei o que ele precisa fazer, ele precisa fornecer uma tensão no seu secundário. Então, eu já venho aqui fazer a minha medição. O meu circuito de filtro precisa entrar a alimentação, ele precisa filtrar, e eu preciso encontrar essa alimentação chaveada. O meu relé precisa receber a alimentação de um lado e chavear para o outro, liberando a alimentação para a minha placa eletrônica. Então eu preciso verificar o funcionamento do meu relé. O meu módulo IPM, a minha ponte retificadora, precisa receber a alimentação em corrente alternada e fornecer em corrente contínua. Então eu vou lá fazer o teste, sabendo que ela tem diodos internos, então eu venho, faço a minha medição. E assim por diante. Então eu preciso entender o que cada parte da minha placa eletrônica faz para que eu consiga fazer uma medição precisa, sem perder tempo e sem correr risco de danificar ainda mais a minha placa. E agora, teste de confirmação. Antes de sair trocando os componentes eletrônicos sem ter certeza, se você identificou uma avaria, antes de fazer a substituição, utilize a lógica. Verifique no circuito se há algum outro componente igual àquele, compare as medições, porque algumas placas possuem circuitos duplicados, que permite nós técnicos fazer medições por comparação. Faça mais de um teste. Então, se você mediu o resistor e ele está com avaria, procure o igual, teste novamente, revalide a medição, confira antes de fazer a troca, para que você não perca tempo. Você é muito mais rápido conferindo do que fazendo a substituição e podendo ocasionar mais danos ainda na placa eletrônica. O que separa um curioso de um técnico de verdade é que o curioso não sabe o que ele está procurando e por isso faz várias medições de maneira aleatória. Já o técnico sabe exatamente o que está procurando na placa eletrônica e sabe fazer as medições de maneira mais precisa, sabendo qual resultado esperar no multímetro e como fazer a medição de maneira correta, seguindo uma metodologia e um passo a passo. Se você seguir esses 4 passos que eu trouxe aqui para vocês, você vai conseguir aplicar em qualquer placa eletrônica e dominar a manutenção desses sistemas eletrônicos e começar a atuar no reparo de placas e de fato se tornar um profissional. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e clareou a sua visão sobre a manutenção de placas, não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar para receber o nosso conteúdo semanalmente sobre manutenção de placas, beleza? Se você tem interesse em acessar uma apostila gratuita de eletrônica básica para manutenção de placas, você só precisa correr lá no meu Instagram, me seguir e enviar a palavra-chave no meu direct apostila, que você vai receber gratuitamente o nosso material, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.